Você pode estar dormindo, mas seu corpo pode estar gritando por socorro. Acordar cansado, com a mente embaralhada, o coração acelerado ou até com dor de cabeça, não é apenas um sinal de estresse do dia a dia. Pode ser o primeiro alerta de que o seu sono, aquele momento sagrado de descanso, está, na verdade, colocando sua vida em risco. O que pouca gente sabe é que a qualidade do sono está diretamente ligada à saúde do coração, do cérebro e do metabolismo. E para pessoas com mais de 40 anos, isso pode ser a diferença entre viver mais e melhor, ou desenvolver doenças silenciosas que evoluem sem dar aviso. Neste vídeo, você vai entender por que distúrbios do sono podem ser mais perigosos do que se imagina, como eles afetam seu corpo de forma profunda e o que pode ser feito para proteger sua saúde antes que seja tarde demais. Se você já passou dos 40 ou conhece alguém que se queixa de cansaço constante, pressão alta, diabetes, irritabilidade ou falta de memória, pare tudo agora e assista este vídeo até o final. Aproveita e já deixa o seu like. Se inscreve no canal Vida Longa ao Coração, comenta aqui embaixo a sua idade e de qual cidade você está nos assistindo. E claro, compartilhe com alguém que você ama e quer ver com saúde por muitos anos. Vamos juntos. O início do declínio invisível. O corpo humano é uma máquina impressionante, capaz de se adaptar a diferentes condições, ritmos e exigências. Mas, como toda máquina, ele precisa de manutenção, repouso e equilíbrio. O sono não é apenas uma pausa na rotina. É uma necessidade biológica fundamental que regula desde os batimentos cardíacos até o funcionamento do sistema imune. E quando essa parte essencial da vida começa a falhar, as consequências não demoram a aparecer, embora muitas vezes sejam confundidas com cansaço normal, estresse do trabalho ou até envelhecimento. O primeiro sinal geralmente é sutil. Acordar já cansado, com aquela sensação de que a noite não passou, ou com o coração batendo mais rápido do que o normal. Mas por trás disso pode estar um distúrbio chamado apneia do sono, uma condição em que a respiração é interrompida repetidas vezes durante a noite, levando o cérebro a despertar em ciclos curtos para salvar o corpo da falta de oxigênio. Esse processo fragmenta o sono, impede que o organismo entre nas fases profundas de recuperação e, com o tempo, gera um estado constante de alerta e inflamação. Mas não é só a apneia. A insônia crônica, por exemplo, faz com que o corpo libere mais hormônios do estresse, como o cortisol, que em excesso danifica os vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial e desregula a produção de insulina. A consequência disso é clara: aumento no risco de infarto, AVC, diabetes tipo 2 e até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. E para quem já passou dos 40, esse risco é ainda mais elevado, porque com a idade, a recuperação fisiológica natural durante o sono se torna mais lenta, tornando o organismo mais vulnerável a qualquer interferência nesse processo. Pouca gente associa sono ruim com coração doente, mas os cardiologistas sabem. Noites mal dormidas por meses ou anos alteram completamente o ritmo cardíaco. O coração perde sua estabilidade elétrica natural, facilitando a ocorrência de arritmias. Além disso, a pressão arterial, que deveria cair à noite, se mantém elevada ou sofre picos, o que desgasta o músculo cardíaco. O corpo, que deveria estar se regenerando, está, na verdade, operando em estado de emergência. Esse estado de alerta constante também afeta o cérebro. A falta de sono de qualidade diminui a limpeza de toxinas cerebrais feita pelo sistema linfático, que só funciona enquanto dormimos profundamente. Essas toxinas se acumulam e prejudicam a comunicação entre os neurônios, afetando a memória, o humor, a atenção e até o controle emocional. É por isso que tantas pessoas acima dos 40 relatam esquecimentos frequentes, irritabilidade sem causa aparente e perda de produtividade, quando na verdade estão dormindo mal há anos. E talvez o mais cruel de tudo seja o fato de que o sono ruim não dói. Ele vai corroendo a vitalidade da pessoa aos poucos, sem causar grandes alarmes. O corpo vai se adaptando ao novo normal. E esse novo normal é um estado de esgotamento físico, mental e cardiovascular. É comum que, ao procurar um médico, o paciente já esteja com colesterol alto, pressão alterada e cansaço crônico. Mas nem sempre se investiga a origem. Como está a qualidade do seu sono? Quantas horas você realmente dorme por noite? Você ronca? Acorda várias vezes? Sente que dormiu, mas parece não ter descansado? Essas são perguntas cruciais
e, infelizmente, ainda pouco feitas na maioria das consultas. A boa notícia é que isso pode ser revertido. O sono, apesar de afetado por muitos fatores, ainda é algo que podemos melhorar com mudanças reais de estilo de vida, acompanhamento médico e atenção a sinais sutis. Mas antes de pensar em soluções, é essencial entender a gravidade do problema e o quanto ele está sabotando sua saúde sem que você perceba. Por isso, continue assistindo este vídeo. Nos próximos capítulos, você vai descobrir como o sono afeta diretamente o funcionamento do seu coração, como age no cérebro, como destrói o metabolismo silenciosamente e, o mais importante, o que você pode começar a fazer hoje para recuperar sua energia, proteger seu coração e viver mais e melhor. O sono e o coração. Uma conexão vital. Quando falamos em fatores de risco para doenças cardíacas, a maioria das pessoas pensa automaticamente em colesterol, hipertensão, obesidade ou sedentarismo. Poucos lembram, ou sequer imaginam, que o sono pode ser um fator tão ou mais determinante do que todos esses. O que acontece é que a ciência já sabe, há alguns anos, que noites mal dormidas têm o poder de alterar completamente o funcionamento cardiovascular, silenciosamente. Para o coração, a privação de sono é um inimigo invisível, constante e extremamente destrutivo. Durante o sono profundo, nosso organismo entra em modo de reparação. A frequência cardíaca diminui, os vasos se dilatam e a pressão arterial cai. Esse é um processo natural de autorregulação que permite ao sistema cardiovascular descansar das exigências do dia. Mas quando o sono é interrompido ou insuficiente, essa pausa vital não acontece. O resultado? O coração continua operando sob pressão, às vezes por semanas, meses ou anos. Pesquisas apontam que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm um risco até 200% maior de sofrer um infarto ou derrame, comparadas àquelas que dormem entre 7 e 8 horas com qualidade. Isso se dá por uma série de mecanismos biológicos que começam a falhar sem que a pessoa perceba. Um dos mais impactantes é a elevação crônica da pressão arterial. O corpo, sem o ciclo de sono adequado, permanece em estado de alerta, com níveis altos de adrenalina e cortisol, o que estreita as artérias e exige mais do coração a cada batida. E não para por aí. O sono ruim também afeta diretamente a variabilidade da frequência cardíaca, HRV, um indicador de saúde autonômica do coração. Quanto maior a variabilidade, mais saudável o sistema nervoso parasimpático, que regula o repouso e a digestão. Mas pessoas com insônia, apneia ou privação crônica de sono apresentam HRV muito baixa, sinal de que o coração está sob comando excessivo do sistema de luta ou fuga, o que o deixa vulnerável a arritmias, taquicardias e até falência cardíaca. A apneia obstrutiva do sono, por exemplo, é um dos distúrbios mais diretamente relacionados ao desenvolvimento de hipertensão resistente. A cada parada respiratória noturna, o nível de oxigênio no sangue despenca. Para corrigir isso, o cérebro dispara sinais de emergência que aumentam a pressão arterial e a frequência cardíaca bruscamente, várias vezes durante a noite. Ao longo do tempo, esse ciclo de quebra e correção leva a uma remodelação do músculo cardíaco. Ele fica mais espesso, rígido e cansado, o que aumenta drasticamente o risco de insuficiência cardíaca. Além disso, os níveis de inflamação no sangue aumentam de forma significativa em pessoas que dormem mal. A proteína C reativa, um dos principais marcadores inflamatórios usados na cardiologia preventiva, costuma estar elevada nesses pacientes, mesmo sem sinais clássicos de doença. Isso porque o sono ruim ativa vias inflamatórias silenciosas, que vão danificando os vasos e favorecendo a formação de placas de gordura nas artérias. E quando essas placas se rompem, o risco de infarto se torna real e iminente. Outro ponto pouco conhecido, mas fundamental, é a relação entre sono e regulação do sistema renina-angiotensina, que controla o equilíbrio de líquidos e sal no corpo, afetando diretamente a pressão arterial. Dormir pouco ou mal desregula esse sistema, fazendo com que o organismo retenha mais sódio e água, o que, novamente, força o coração a trabalhar em condições adversas. Pessoas com mais de 40 anos estão em um ponto crítico. O organismo já não tem a mesma capacidade de regeneração rápida da juventude. A pressão começa a subir com mais facilidade, o metabolismo desacelera, e o estresse acumulado da vida profissional e familiar pesa mais. É nesse cenário que um sono restaurador se torna ainda mais necessário, mas paradoxalmente, mais difícil de alcançar.
E é aí que mora o perigo: acostumar-se com o sono ruim como se fosse normal. Quantas pessoas você conhece que dizem dormir pouco mesmo ou funcionar bem com 4 horas? Esse tipo de discurso, embora comum, ignora completamente o que acontece dentro do corpo. O fato de alguém se levantar, trabalhar, produzir e sorrir não significa que o coração dela esteja bem. Muito pelo contrário, pode ser que ele esteja operando no limite, disfarçando o esgotamento com respostas químicas de emergência, como a liberação constante de adrenalina e noradrenalina. E isso cobra um preço alto. A medicina do sono já deixou claro: o sono é o grande restaurador cardiovascular. Quem dorme bem tem menor risco de infarto, menor chance de desenvolver arritmias, pressão mais controlada, melhor função endotelial, ou seja, vasos mais saudáveis, e menor chance de desenvolver diabetes, um dos maiores vilões do coração. Dormir bem é, portanto, uma forma de tratar e prevenir doenças cardíacas sem medicamentos, mas para isso é preciso enxergar o sono com a mesma importância que se dá à alimentação, ao exercício e aos exames preventivos. A prevenção começa com consciência, e a consciência começa com informação. É por isso que este vídeo é tão necessário, porque muitas vezes o que está sabotando seu coração não está no prato nem na falta de caminhada, está na cama. Ou melhor, no que acontece ou deixa de acontecer quando você deita para dormir. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como esse mesmo padrão de sono insuficiente atinge o cérebro, derruba sua memória, altera seu humor e reduz sua capacidade de tomar boas decisões. Vamos mostrar também como ele destrói o metabolismo, favorece o ganho de peso, a resistência à insulina e o desenvolvimento de doenças silenciosas. E, principalmente, vamos mostrar caminhos práticos para mudar isso antes que seja tarde demais. Se você está gostando do conteúdo, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal Vida Longa ao Coração e compartilhe com alguém que está sempre cansado ou que já teve problema de pressão, infarto ou arritmia. Às vezes, uma informação como essa pode literalmente salvar uma vida. O cérebro humano é um órgão de altíssima complexidade, responsável por coordenar pensamentos, emoções, decisões e movimentos. Mas o que muitos ignoram é que seu pleno funcionamento depende de algo extremamente básico: uma boa noite de sono. Sem isso, toda a estrutura cerebral começa a operar em modo de emergência, prejudicando não apenas a clareza mental, mas também o equilíbrio emocional e a estabilidade cognitiva. Para quem já ultrapassou os 40 anos, os impactos se tornam ainda mais pronunciados, pois é justamente nessa fase da vida que o cérebro começa a mostrar os primeiros sinais de lentidão natural, e qualquer agressão externa pode acelerar esse processo. Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, o cérebro entra em modo de regeneração. Um dos sistemas mais fascinantes descobertos recentemente pela neurociência é o chamado sistema linfático, uma rede de limpeza que só funciona quando dormimos profundamente. Ele é responsável por remover toxinas acumuladas entre os neurônios, incluindo fragmentos de proteínas beta-amiloides e tau, associadas diretamente ao desenvolvimento de doenças como o Alzheimer. Quando o sono é fragmentado ou insuficiente, essa faxina cerebral não acontece de forma eficiente. O resultado? As toxinas se acumulam e afetam a comunicação entre os neurônios, comprometendo a memória, o raciocínio lógico, a concentração e até mesmo a capacidade de tomar decisões simples. Esse acúmulo silencioso é traiçoeiro. A pessoa começa a perceber esquecimentos cada vez mais frequentes, o nome de alguém que sempre conheceu, onde deixou as chaves, se já tomou o remédio ou não. Pequenos lapsos que, quando isolados, parecem normais, mas que na soma revelam um cérebro sobrecarregado. Para quem está na faixa dos 40 ou 50 anos, esse tipo de lapsos pode ser confundido com o envelhecimento comum, mas muitas vezes o verdadeiro culpado é a privação de sono ou sua má qualidade contínua. Outro ponto crucial é o impacto do sono no equilíbrio emocional. Dormir mal afeta diretamente o funcionamento da amígdala cerebral, a região que processa o medo, a raiva e outras emoções intensas. Sem sono reparador, essa região se torna hiperativa, fazendo com que a pessoa reaja de forma exagerada a pequenas frustrações ou conflitos cotidianos. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões racionais e controle emocional, sofre uma redução temporária de sua atividade.
Isso significa que, ao dormir mal, a pessoa literalmente perde o freio emocional e reage com mais impulsividade, irritação ou tristeza desproporcional. Não à toa, a insônia e a má qualidade do sono estão entre os principais gatilhos de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. O ciclo é vicioso. A pessoa dorme mal, acorda cansada, vive o dia com mais estresse, irritação e pessimismo, o que a faz dormir pior na noite seguinte. E assim por diante. Em pessoas acima dos 40, esse ciclo costuma ser ainda mais perigoso, pois coincide com uma fase de maiores responsabilidades profissionais, mudanças hormonais e muitas vezes crises existenciais que exigem clareza mental e equilíbrio. O sono também regula a produção de neurotransmissores vitais para o humor e o bem-estar. A serotonina, por exemplo, está profundamente ligada ao sono profundo. Quando essa fase do sono é interrompida com frequência, os níveis de serotonina caem e o risco de depressão aumenta. O mesmo acontece com a dopamina, ligada à motivação, e com a melatonina, responsável por regular o próprio ciclo circadiano. Dormir mal desorganiza esse sistema, levando a uma cascata de desajustes neuroquímicos que vão se acumulando com o passar dos dias. Para além dos aspectos emocionais, o sono ruim compromete também a habilidade do cérebro de processar novas informações. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que indivíduos privados de sono apresentam menor atividade no hipocampo, a região responsável por consolidar memórias. Isso significa que, mesmo que a pessoa estude, leia ou aprenda algo novo durante o dia, essa informação não será devidamente armazenada se o sono noturno for comprometido. O cérebro simplesmente não terá tempo para consolidar e arquivar os dados. Com o tempo, isso gera sensação de inutilidade, baixa autoestima e frustração, especialmente em pessoas que dependem da cognição para o trabalho ou vida acadêmica. É importante entender que não basta dormir muitas horas. O que realmente importa é a qualidade do sono e a presença ininterrupta de suas fases: sono leve, sono profundo e sono REM, de movimento rápido dos olhos, quando ocorrem os sonhos. Cada fase tem funções específicas na recuperação cerebral. O sono profundo está ligado à regeneração física e hormonal. O REM está ligado à consolidação da memória emocional. Quando o sono é fragmentado, seja por apneia, ruídos, estresse, dor ou ansiedade, essas fases não se completam e o cérebro acorda quebrado. Outro problema frequente em adultos acima dos 40 anos é a confusão entre cansaço mental e doenças neurológicas. Muitas pessoas procuram neurologistas com queixas de lapsos de memória, dificuldade de concentração e sensação de cabeça embaralhada, quando na verdade estão apenas dormindo mal há meses. Antes de investigar doenças degenerativas, é fundamental revisar hábitos de sono, horários, exposição à luz azul de telas antes de dormir, consumo de cafeína e qualidade do ambiente onde se dorme. Muitas vezes, melhorar o sono é suficiente para restaurar a lucidez, o foco e a alegria de viver. Por fim, é necessário lembrar que o cérebro, ao contrário de outras partes do corpo, não tem como pedir socorro com dor física. Ele envia sinais sutis: irritação excessiva, vontade de chorar sem motivo, falta de iniciativa, confusão mental e sentimento de estar desconectado do mundo. Quando esses sintomas aparecem, é preciso olhar para o sono com atenção redobrada. O cérebro humano é resiliente, mas também exigente. Ele precisa de tempo, repouso e estabilidade para funcionar bem. E nada oferece isso tão profundamente quanto uma boa noite de sono. Portanto, proteger seu sono é, em última instância, proteger sua lucidez, suas memórias, suas emoções e, sobretudo, sua identidade. Sono, metabolismo e doenças silenciosas. O corpo. Fora de ritmo. Dormir bem não é apenas uma questão de descanso, é um fator determinante para manter o metabolismo em equilíbrio. O metabolismo, que regula como o corpo processa os alimentos e converte energia, é profundamente influenciado pela qualidade e pela quantidade do sono. O que muitas pessoas não sabem é que, ao dormir mal ou menos do que o necessário, o corpo entra em um estado de desequilíbrio que favorece o acúmulo de gordura, a resistência à insulina e a inflamação crônica. Esses efeitos não são meramente estéticos.
Eles representam um risco concreto para o desenvolvimento de doenças graves, como diabetes tipo 2, obesidade e até certos tipos de câncer. E, para quem passou dos 40 anos, esse risco se amplifica. Com o avançar da idade, o metabolismo naturalmente desacelera. O corpo começa a queimar menos calorias em repouso, há uma redução na massa muscular e uma tendência maior à resistência à insulina, mesmo que a alimentação continue aparentemente igual. Quando a esse cenário se soma um sono de má qualidade, os prejuízos se multiplicam. Uma das primeiras consequências é a alteração hormonal. Dormir pouco ou mal afeta diretamente a produção de dois hormônios reguladores do apetite, a grelina e a leptina. A grelina, conhecida como o hormônio da fome, aumenta significativamente quando o sono é insuficiente, levando a pessoa a sentir mais desejo por alimentos calóricos, ricos em açúcares e gorduras. Ao mesmo tempo, a leptina, que sinaliza saciedade ao cérebro, tem sua produção reduzida. Isso cria um ambiente metabólico propício para comer mais, e pior ainda, para comer mal. A consequência é o ganho de peso, principalmente na região abdominal, que está fortemente ligada ao risco cardiovascular e à inflamação sistêmica. Além disso, o sono ruim compromete o funcionamento da insulina, o hormônio responsável por permitir a entrada da glicose nas células. Com poucas horas de sono, o corpo começa a resistir à ação da insulina, o que obriga o pâncreas a produzir mais desse hormônio para manter os níveis de glicose sob controle. Esse esforço adicional cobra um preço alto. Em médio e longo prazo, leva ao esgotamento das células beta-pancreáticas e ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. E vale lembrar que o diabetes não tratado é uma das principais causas de infarto, AVC, insuficiência renal e amputações. É importante destacar que a resistência à insulina não acontece apenas em pessoas obesas. Indivíduos com peso aparentemente normal, mas que dormem mal com frequência, também estão sujeitos a esse quadro. O que acontece é que o sono de má qualidade promove um estado de inflamação silenciosa no organismo, com aumento de marcadores inflamatórios, como a interleucina 6 e o TNF-alfa, que afeta diretamente a sensibilidade à insulina. A inflamação crônica, por sua vez, interfere na função celular, favorecendo o envelhecimento precoce e o surgimento de doenças autoimunes e metabólicas. Outro fator frequentemente negligenciado é o papel do sono na manutenção da massa muscular. Durante o sono profundo, o corpo libera o hormônio do crescimento, GH, que tem ação reparadora sobre os tecidos, promove a síntese proteica e favorece o ganho de massa magra. Pessoas que dormem mal têm níveis cronicamente baixos de GH, o que dificulta a regeneração muscular, acelera a perda de massa com a idade e prejudica a composição corporal. Isso tem impacto direto no metabolismo basal, ou seja, na quantidade de energia que o corpo gasta em repouso. Quanto menos músculo, mais lento o metabolismo, e quanto mais lento o metabolismo, maior a tendência ao acúmulo de gordura e ao desenvolvimento de doenças associadas ao excesso de peso. A falta de sono adequado também interfere na termorregulação do corpo e na atividade do sistema nervoso autônomo, alterando a forma como o organismo responde ao estresse térmico e metabólico. Estudos indicam que a temperatura corporal, a produção de calor e até a taxa de oxidação de ácidos graxos mudam significativamente após noites mal dormidas. Isso pode explicar por que pessoas privadas de sono sentem mais frio, mais cansaço ao se movimentar e mais lentidão para iniciar atividades físicas, o que se soma à dificuldade em manter uma rotina saudável. Além disso, o sono regula o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que controla a liberação do hormônio cortisol. O problema é que quando se dorme pouco ou com interrupções constantes, o corpo entende que está sob ameaça e eleva os níveis de cortisol, que em excesso leva ao acúmulo de gordura visceral, perda de massa muscular, supressão da imunidade e alteração do humor. Esse excesso de cortisol também aumenta a glicemia, alimentando o ciclo de resistência à insulina e inflamação. É um efeito dominó. Sono ruim, cortisol elevado, glicemia alta, resistência à insulina, mais gordura, mais inflamação, mais risco cardíaco. Não é à toa que muitas pessoas relatam aumento de peso repentino sem grandes mudanças na dieta ou na atividade física. Em muitos desses casos, o vilão silencioso é o sono, ou melhor, a ausência dele. O corpo passa a operar de forma desorganizada, retendo líquidos,
acumulando gordura e respondendo mal aos estímulos de saciedade e fome. Tudo parece mais difícil: perder peso, manter a disposição, evitar doces, controlar o apetite noturno. É como lutar contra o próprio corpo. Vale lembrar que a obesidade, principalmente a central, gordura abdominal, é um dos principais fatores de risco para a apneia do sono, o que fecha mais um ciclo vicioso. O sono ruim engorda e o excesso de peso piora o sono. A cada quilo a mais, aumenta a chance de colapso das vias aéreas durante o sono, o que leva à interrupção da respiração e fragmenta ainda mais o descanso noturno. Esse ciclo precisa ser interrompido com conscientização, mudança de hábitos e, em muitos casos, avaliação médica especializada. É essencial que, a partir dos 40 anos, o sono seja tratado como parte da estratégia de longevidade. Assim como se mede o colesterol, a glicemia e a pressão, deve-se avaliar a qualidade do sono. E essa avaliação vai além de simplesmente contar horas. É preciso observar se há despertares frequentes, se a pessoa acorda cansada, se sente sonolência diurna, se ronca, se apresenta episódios de sufocamento noturno ou agitação noturna. Esses são sinais de alerta importantes e não devem ser ignorados. O corpo tem uma inteligência biológica profunda. Ele envia sinais o tempo todo. Cabe a nós escutá-los. Quando o metabolismo começa a falhar, o peso aumenta sem explicação. A energia desaparece, o humor oscila e os exames mostram alterações sutis. Pode ser o sono avisando, da maneira que ele consegue, que algo precisa mudar. Sono, imunidade e longevidade. O escudo invisível da vida. Há um aspecto essencial da saúde, que costuma ser negligenciado quando se fala sobre sono: a imunidade. O sistema imunológico é a principal linha de defesa do nosso corpo contra vírus, bactérias, inflamações e até células defeituosas que podem se transformar em câncer. E ele depende profundamente da qualidade do sono para funcionar com precisão. Dormir bem não apenas fortalece essa barreira natural, como também regula processos vitais de recuperação celular e proteção contra o envelhecimento precoce. Em contrapartida, o sono inadequado ou fragmentado derruba nossas defesas biológicas, abre caminho para doenças silenciosas e encurta o tempo e a qualidade de vida. Durante o sono profundo, especialmente nas fases mais lentas, o organismo entra em um estado de regeneração intensa. É nesse momento que são produzidas importantes substâncias imunológicas, como as citocinas anti-inflamatórias e células natural killer, fundamentais na identificação e destruição de células infectadas ou mutantes. Quando o sono é interrompido ou insuficiente, esses processos são comprometidos. O resultado é um sistema imune desorganizado, lento para reagir e propenso a erros. Isso explica por que pessoas que dormem mal adoecem com mais frequência, têm maior dificuldade de se recuperar de infecções simples e apresentam um risco aumentado de desenvolver doenças autoimunes e até câncer. Além disso, o sono está envolvido diretamente na formação da memória imunológica, o mecanismo que permite ao corpo reconhecer agentes invasores e responder com rapidez quando exposto novamente a eles. Isso tem implicações diretas na eficácia de vacinas, por exemplo. Estudos mostram que pessoas privadas de sono produzem menos anticorpos após a vacinação, o que reduz a proteção oferecida. Esse dado é especialmente relevante para adultos acima dos 40 anos, cuja imunidade já tende a declinar naturalmente e que muitas vezes precisam de reforços vacinais contra doenças respiratórias, gripe e outras infecções virais. A privação de sono também influencia a longevidade celular. Telômeros, estruturas que protegem o final dos cromossomos, se encurtam com o passar dos anos e são considerados marcadores do envelhecimento. No entanto, indivíduos que dormem mal ou pouco apresentam um encurtamento acelerado desses telômeros, o que está associado ao envelhecimento precoce e ao surgimento de doenças crônicas. É como se cada noite mal dormida roubasse não apenas energia do dia seguinte, mas também minutos, meses ou até anos da expectativa de vida. No aspecto hormonal, o sono regula a liberação de melatonina, o hormônio do sono, que, além de ajudar a adormecer, atua como antioxidante potente no combate aos radicais livres. Esses radicais, quando em excesso, danificam estruturas celulares, contribuem para a inflamação crônica e aceleram o envelhecimento.
Ao comprometer a produção natural de melatonina com hábitos ruins, como exposição à luz artificial à noite, uso excessivo de telas e horários desregulados de sono, estamos sabotando nosso próprio sistema de defesa celular. Outro fator relevante é o papel do sono na recuperação muscular, óssea e articular. Para pessoas acima dos 40 anos, que já enfrentam perda progressiva de massa óssea e muscular, dormir bem é essencial para manter a integridade física, evitar dores crônicas e preservar a autonomia funcional com o passar dos anos. É também durante o sono que ocorre o reequilíbrio do sistema nervoso autônomo, diminuindo a atividade simpática, de alerta, e aumentando a parasimpática, de reparação, o que reduz o estresse fisiológico e protege contra desequilíbrios que levam à exaustão. O impacto da privação de sono sobre a qualidade de vida vai muito além do cansaço diurno. Está associado ao aumento de quedas em idosos, perda de autonomia, maior risco de acidentes de trânsito e até falhas graves de julgamento no ambiente profissional. O cérebro privado de descanso funciona com lentidão, comete mais erros e interpreta mal sinais sociais e emocionais, o que afeta os relacionamentos e a percepção de bem-estar. Mesmo aspectos mais subjetivos da longevidade, como o senso de propósito, a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas, a disposição para socializar e manter vínculos afetivos, são impactados diretamente pelo sono. Pessoas cronicamente privadas de sono relatam mais sentimentos de solidão, distanciamento emocional e vazio existencial. Isso porque o sono também é o momento em que o cérebro processa emoções complexas, ressignifica memórias e recarrega sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com equilíbrio. Portanto, investir em uma rotina de sono consistente e de qualidade é uma das estratégias mais acessíveis, naturais e poderosas para prolongar a vida com saúde. Não se trata de luxo ou indulgência, mas de um compromisso biológico com a própria sobrevivência. Assim como ninguém sobrevive por muito tempo sem comida ou água, também não se pode sobreviver, ou viver plenamente, sem um sono que respeite os ritmos do corpo e da mente. Para isso, é importante adotar hábitos consistentes, manter horários fixos para dormir e acordar, criar um ambiente escuro e silencioso no quarto, evitar estimulantes como cafeína nas horas que antecedem o sono, limitar a exposição a telas e buscar formas naturais de relaxamento. Em casos mais severos, procurar avaliação com um médico do sono ou neurologista pode ser determinante. Condições como apneia do sono, insônia psicofisiológica e distúrbios do ritmo circadiano precisam de diagnóstico correto e tratamento adequado. Ignorar os sinais é permitir que o desgaste continue em silêncio. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Mesmo quem passou anos dormindo mal pode recuperar, aos poucos, a capacidade de ter um sono reparador. O corpo sabe se ajustar, desde que seja respeitado. O cérebro agradece, o coração descansa, o metabolismo volta a funcionar e o sistema imune responde com força. O sono, nesse contexto, é mais do que um ciclo fisiológico. É um remédio natural, poderoso e gratuito, que o próprio corpo oferece todas as noites, desde que a gente permita. Se esse conteúdo fez sentido para você, lembre-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal Vida Longa ao Coração e deixar aqui nos comentários sua idade e de qual cidade está assistindo. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam despertar para essa verdade. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, uma simples informação pode mudar, ou até salvar, uma vida. Nos vemos no próximo vídeo.